desculpas em primeiro lugar, se apresentamos ao Ministério Público pelo espaço hoje apertado, porque tanto o plenário quanto o auditório hoje estão ocupados com audiências e eventos que tivemos de recorrer aqui à comissão para fazermos essa audiência. Mas estava, doutor Alexandre, doutora Cleonice, estava expondo os acontecimentos de sexta-feira, né, quando dizia o deputado João de Deus estava viajando, mas fomos procurados no nosso gabinete por duas pessoas que nos informavam sobre irregularidades que estariam ocorrendo no Centro de Ensino Especial da 912 Sul. Senhoras que teriam sido contratadas mediante contrato temporário e que não estavam, vamos dizer, em sala de aula, não estavam cumprindo as suas funções na medida em que estavam captando alunos para uma entidade privada, a tal União Nacional de Instrutores, e que a diretora desse sistema de ensino, por sua vez, também era professora, né, de curso de qualificação de professores temporários na modalidade de ensino especial. Essa professora ou essa diretora estaria, então, envolvida, né, com captação de alunos da rede pública, ao mesmo tempo que haveria denúncias de diplomas que eram expedidos sem o comprovante ou o correspondente, como é que chama? O correspondente conjunto de aulas, horas-aulas que deveriam ser exigidos por parte desses alunos. Então, na medida em que foi um depoimento prolongado, pediram, no primeiro momento, que fosse sigiloso, os nomes delas não pudessem ser revelados, até por medo de retaliação, nós ouvimos naquele dia mesmo, né, os seus depoimentos e convidamos o Dr. Rendel, da Polícia Civil, na medida que tinha algumas diligências imediatas a serem tomadas para que nos acompanhasse ele e o Dr. Hamilton, da Polícia Federal, e na sequência deliberamos por uma ida até a universidade, essa União Nacional de Instrução, para a apreensão de documentos. Esses documentos estão todos hoje já na mão da nossa assessoria, né, que vai ainda processar a análise desse material que foi colhido, né, depoimento que foi colhido na presença também da doutora Cleonice, do Ministério Público aqui do Distrito Federal. Então, foram basicamente esses fatos, o deputado Deus, deputado Paulo Deus, pediu para fazermos esse relato. Essas denúncias parecem ter sido comprovadas, né, na medida em que ontem fomos informados pela assessoria da Secretaria de Educação que a diretora da escola sem ensino especial teria sido exonerada das suas funções, né, e as diligências internas da Secretaria de Educação estavam sendo realizadas. Bom, para irmos diretamente ao assunto, se tivesse alguma pergunta, alguma dúvida sobre os episódios de sexta-feira, se não tivesse nenhuma dúvida, nós já poderíamos passar imediatamente a palavra para o doutor Alexandre e a doutora Cleonice, para que pudesse fazer para nós, como o professor sabe, o doutor Alexandre e a doutora Cleonice, mas é a CPI que tem como foco principal, né, a apuração das irregularidades que teriam sido cometidas na Secretaria de Educação, na área de contratos de transporte escolar e, né, contratos de professores temporários. Então, Vossa Excelência já tem todo um trabalho. Pois não? Prazer, irmão. Dentro dos informes da CPI, é importante aqui que houve de dois informes que eu acho que são importantes. Eu acho que o doutor Alexandre Salles está também acompanhando esse processo. Eu acho que também é interessante para que ele saiba desse assunto. Eu gostaria de fazer de ordem aqui. Eu estou aqui em mãos com um documento do Tribunal de Justiça Federal, assinado pela juíza de direito Maura de Nazaré, onde ela relata em versículos
fazer uma instauração pela Corregedoria Geral de Polícia Civil Estadual, a partir do necessário apresentada pela deputada Paulinho Fritz, em defavor de Manuel Carneiro de Mendonça Neto, no qual relata a prática e tese de crime de denunciação caluniosa, capturado pelo artigo 319 do Código Penal. A deputada Luiz Brita representa contra o Dr. Manuel por denúncia de caluniosa. E essa denúncia, a senhora juíza pela Paula de Nazaré, arquiva esse processo conforme ela cita no seu último artigo. Frente às normas acima, considerando a tipicidade de conduta, acolhe o parecer ministerial que determina o arquivamento deste auto de inquérito judicial, com âncora no artigo 43 e CPP das ressalvas do artigo 18 do mesmo Codex. Esse é o primeiro item que eu achei importante, tá? Que o Manuel Carneiro levou a Vossa Excelência algumas informações. Depois teve aí uma quantidade de alunos querendo acabar com a sua, desqualificando as suas denúncias, e agora a juíza de direito mandou arquivar essa ação da deputada de polícia. Também é interessante, no relatório final da Polícia Civil, um outro documento, em que o delegado de polícia Pedro Júlio de Melo Coelho relata e também decide uma representação apresentada pelo deputado Luiz Brito contra o senhor Antônio César, sobre a colocação de extorsão que teria feito a deputada de o delegado de polícia também encerra seu relatório com essa colocação. Por todo esforço, nada mais a ver a relatar, encaminho ao vosso Vossa Excelência, colocando no texto para outras diligências que estiver necessária, reforçando que continue em andamento a Comissão Parlamentar de Inquérito são investigativas eventuais e regulares da polícia da educação. Todos os professores apresentou gravação de suporte de conversa que tiveram a autoridade do governo federal. O que eu queria colocar é que também o delegado não encontra nenhuma lista do senhor Antônio César quanto extorsão, quanto aquela denúncia que aconteceu na ocasião do senhor deputado Brito e do seu assessor falando que o Sandro teria feito chantageado a deputada Brito. Esses termos eu quero passar a Vossa Excelência, esses dois documentos que eu acho que são importantes, porque as duas testemunhas dessa casa são agora respaldadas pela eleição da Justiça e a questão do delegado de polícia. Obrigado, deputado Sedimar. Passaremos então imediatamente. A primeira doutora Cristiane Salles, como todos sabem, já tem, desde o ano passado, me parece, já tem todo um trabalho acumulado de análise da questão da contratos temporários, para não dizer da questão relativa aos contratos também de transporte escolar pela Secretaria de Educação. Então, nós agradecemos de antemão a boa vontade do Ministério Público de se colocar à disposição para estar aqui conosco. Esperamos que essas informações sejam preciosas para podermos avaliar a situação daquela Secretaria de Estado. Com a palavra, fica à vontade, doutor Cristiano. Vossa Excelência, o deputado Augusto Tavares, presidente da CPI de Educação,
Petíssimo subdecano Paulo Tadeu, seus senhores deputados João de Deus, José de Mário, mais membros da comissão, senhoras e senhores hoje presentes. Primeiramente, gostaria de apresentar nossos excusas pelo nosso horário. Infelizmente, o trânsito do Brasil pela manhã está sendo bastante complicado, então nós acabamos nos atrasando alguns minutos para chegar à CPI. A nossa intenção é fazer uma exposição mais informal, de modo que a doutora Cleonice pode fazer intervenções, vai falar intervenções durante toda a exposição que nós fizermos aqui. Quando nós recebemos o convite da CPI para comparecer hoje aqui, nós tínhamos em mente que nós falaríamos especificamente sobre a contratação temporária, tanto que nós preparamos algumas exposições em PowerPoint, de alguns dados, alguns números, traçando uma retrospectiva do que tem sido a atuação do Ministério Público com relação à contratação temporária. Infelizmente, nós não preparamos absolutamente nada em relação ao contrato de transporte, mas ao final, sobrando algum tempo e alguma indagação, nós podemos conversar e responder perguntas também sobre esse tema, sobre esse ponto. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que o Ministério Público tem se debruçado sobre esse tema da contratação temporária de professores há bastante tempo, principalmente através da Promotoria de Defesa da Educação, a PROEDUC. Então, alguns anos, vou dizer assim, a promotoria tem recebido inúmeras reclamações e representações, tem realizado investigações, reuniões, enfim, todas envolvendo esse tema da contratação temporária de professores pela Secretaria de Educação, especificamente. Nos últimos anos, elas têm sido realizadas com bastante frequência e são feitas com base, atualmente são feitas com base na Lei 1169 de 96. Antes da Lei 1169 não existia um diploma legal distrital autorizando a contratação temporária. Já havia a Constituição, no artigo 37, inciso 11, se não me engano, já permitia a contratação temporária, mas dependia de lei para que regulamentasse essa forma de contratação. Então, as contratações que eram feitas antes de 96, frequentemente eram consideradas até inconstitucionais pelo próprio Tribunal de Contas. A partir de 96 é que elas começam a ter embasamento legal e começam a ser praticadas com base nessa legislação. Embora haja essa lei, o Ministério Público também questiona a constitucionalidade da Lei 1169, que autoriza a contratação temporária de professores. Nós, inclusive, foi ajuizada uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, contra a Lei 1169, ao argumento de que, quando a Constituição, eu até gostaria de colocar aqui o artigo da Constituição. Pode baixar. As últimas. Não, perdão, eu não coloquei, desculpa, Gustavo. Desculpa. A Constituição autoriza a realização de contratação temporária em situações emergenciais de excepcional interesse público. E, como o próprio nome diz, elas deveriam ser situações transitórias, ou seja, pelo próprio nome, pela própria natureza, deveriam ser temporárias. O que aconteceu e o que tem acontecido é que esse aspecto da temporalidade, da contratação, tem deixado de ser observado e tem se tornado uma constante, uma regra, e as contratações vão sendo repetidas ano após ano, e na sua grande maioria com as mesmas pessoas por ano desafio.
depois nós vamos ver que muitas pessoas que nós entrevistamos pessoalmente afirmaram que mantinham o contrato temporário por longos anos com a Secretaria de Educação. Então, como disse, a Promotoria de Educação, a Defesa da Educação, a Proeduc, já tinha várias investigações nesse sentido, até que nós recebemos também a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, recebeu também representações reclamando das contratações temporárias. Após levantamento e investigações e colheita de prova documental, no ano passado, em 2004, o Ministério Público acabou, em conjunto, tanto a Proeduc quanto a PRODEP, que é a Promotoria de Patrimônio Público, da qual sou titular, acabou ingressando com uma ação civil pública na Justiça do Distrito Federal, com o objetivo de impedir novas contratações temporárias e declarar as que estavam em vigor nulas. Naquela ocasião, nós fizemos um levantamento do que teriam sido as últimas autorizações para a contratação temporária. E esse primeiro slide mostra as portarias desde 99 até a deste ano 2005, que autorizaram as contratações temporárias, né? A realização de processos seletivos e suas respectivas titulares. A Lei 1169 exige que o pedido de contratação temporária seja acompanhado de comprovação da necessidade, da imprescindibilidade, vamos dizer assim, da medida, a dotação orçamentária correspondente, além de outros requisitos essenciais que a gente pode depois ver, estão elencados aqui em um dos slides. E o que a gente percebe é que, a gente pode perceber, examinando os próprios pedidos de autorização para a contratação temporária, é que eles não desacompanhados de qualquer fundamentação quanto à necessidade. A deste ano, que é a última, que é a portaria 2005, por exemplo, pediu autorização para contratação de 5.000 professores temporários, mas não trouxe no pedido nenhuma comprovação quanto de onde surgiram essas necessidades, onde é que estariam localizadas essas necessidades, enfim, como é que elas seriam aplicadas. Quanto ao aspecto da dotação orçamentária, é frequente que a Secretaria de Educação indique como a dotação correspondente à dotação do Fundo Constitucional destinado à educação. Então, frequentemente, a informação que a Secretaria obtém da sua área de orçamento é que há disponibilidade orçamentária que indica como fonte o orçamento total da Secretaria de Educação oriundo do Fundo Constitucional, quer dizer, pouco mais de 12 bilhões de reais. Quer dizer, a gente sabe que, obviamente, essa dotação não é especificamente para contratação temporária, é todo o orçamento da Secretaria de Educação. E, obviamente, não é isso que a lei exige. A lei exige que haja uma dotação específica, né? uma rubrica específica para a realização de contratação temporária. Então, essas duas características marcantes dos pedidos de autorização. Isso demonstra que, na verdade, a contratação temporária tem sido requerida, no primeiro momento, como forma de manter uma reserva de recursos humanos, um banco de recursos humanos que possam ser utilizados pela Secretaria de Educação no surgimento de necessidades eventuais que ocorram durante o ano letivo. E é muito emblemático isso, porque no próximo slide a gente reproduz uma das... Perdão, essa daí. Essa aqui é uma das portarias, a portaria de 99, em que aprova as normas para a contratação temporária e explicitamente coloca que o objetivo é formar um banco de dados de recursos humanos. Perdão, formar um banco de recursos humanos, exclusivamente para o exercício da docência. Nós entendemos que, obviamente, não é esse o objetivo da contratação temporária, formar banco de recursos humanos. A contratação temporária, com medida excepcional, deve ser tratada de forma excepcional, não de forma rotineira ou de forma prosaica. Nesse sentido,
é extremamente importante a participação do Conselho de Política de Recursos Humanos do Distrito Federal, porque, em última análise, é o Conselho que autoriza a realização do processo seletivo simplificado, ou seja, da própria contratação. Então, o Conselho ele deve analisar, deve receber o pedido de autorização, deve analisar a sua pertinência e, a partir daí, que ele vai autorizar ou não a celebração. Se há falhas no pedido de autorização, como ele é encaminhado para o Conselho, essas falhas deveriam ser sanadas dentro do Conselho. E, infelizmente, não tem acontecido. O que nós verificamos que tem acontecido é que o Conselho tem se limitado simplesmente a homologar os pedidos de autorização. Este ano, por exemplo, nós temos um pedido homologado pelo Conselho de 5.000 professores. Contratação de 5.000 professores temporários. Não há 5.000, obviamente, contratados, mesmo porque tem havido restrições judiciais quanto a isso. Mas a verdade é que o Conselho autorizou, como se fosse um cheque branco, vamos dizer assim, a contratação de 5.000 professores, independentemente da comprovação da efetiva necessidade, quais são as hipóteses, qual é a situação emergencial, excepcional, que tem fundamentado a contratação temporária. Então, com base nessas preocupações, o Ministério Público ajuizou ano passado uma ação civil pública objetivando a anulação das contratações do ano passado e solicitando que, doravante, não houvesse mais contratações por conta da inconstitucionalidade da 1169. Com o pedido alternativo, o Ministério Público também requereu que, caso não fosse reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 1169, que as contratações posteriores todas atendessem necessariamente os requisitos da Lei 1169 ainda em vigor. Então, esse foi um pedido alternativo. Houve um pedido de liminar, a princípio não foi concedida a liminar na ação. Mas em sede de agravo do instrumento, o Tribunal de Justiça chegou, no primeiro momento, a conceder a liminar, proibindo a realização de novas contratações temporárias, ressalvando as que já existiam, obviamente, elas poderiam continuar, mas não poderiam ser realizadas novas contratações temporárias. E, ao mesmo tempo, acabou também suspendendo a realização do concurso que foi designado no ano passado, está sendo realizado no ano passado, para 180 vagas, das quais 98, salvo engano, se a memória não me falha, 98 vagas estavam sendo oferecidas para pessoas, para disciplinas nas quais ainda havia candidatos dos concursos anteriores aprovados esperando a nomeação. Então, por conta disso, o Tribunal de Justiça também acabou suspendendo o concurso, depois autorizou, condicionando que a prioridade na nomeação daquelas 98 vagas seriam dos que ainda aguardavam o concurso anterior. Portanto, quando nós ajuizamos a ação civil pública, era mais ou menos esse quadro de contratações temporárias que nós localizamos. Tá? Desde 2000 até 2004. Eu quero fazer uma ressalva no ano de 2004. Aquele número de 2.358 contratações temporárias, aquele número foi feito, aquele levantamento até o mês de abril de 2004, abril do ano passado. Houveram outras contratações, eu não tive tempo, infelizmente, de verificar exatamente quantas foram, mas seguramente ultrapassaram a barreira de 3.000 contratações no ano passado. Até setembro, quando foi ajuizada a ação, e outubro, quando foi concedida a liminar. A partir de outubro, até o final do ano, não foi feita, teoricamente, nenhuma contratação, enquanto havia uma proibição judicial. Em 2005, nós temos essa situação ali de 2.834 contratações autorizadas judicialmente. Atualmente, segundo informações da Secretaria de Educação, nós temos 2.820 contratações em vigor. Eu também gostaria de deixar bastante claro que os números aqui apresentados, todos os números, foram apresentados pela própria Secretaria de Educação. Nós não temos, obviamente, condições, o Ministério não tem condições de fazer um levantamento exato, apurado, da exatidão desses números.
O próprio Tribunal de Contas realizou, a pedido do Ministério Público, realizou uma inspeção dentro da Secretaria de Educação, que pôde também realmente perceber depois de alguns meses a grande dificuldade de aferir a exatidão ou não. Portanto, todos os números que nós apresentarmos aqui, salvo aqueles que eu fizer ressalva, todos os números aqui são números apresentados pela própria Secretaria de Educação. Então, nós não temos condições de aferir ou afirmar da exatidão ou não desses números. Certo? Esse retrato é mais ou menos um retrato do que nós encontramos quando do ajuizamento da ação civil pública no ano passado. Em 2000, nós tivemos 2 concursos antes do ajuizamento da ação, nós tivemos 2 concursos para ingresso para professores efetivos. Um em 2000, outro em 2003. Durante a ação, foi realizado um novo concurso para provimento de 680 vagas. Mas quando a gente ajuizou a ação, só havia esses 2 concursos, 2000 e 2003, ainda em vigor. Os anteriores já haviam perdido a validade. O de 2000, para professor nível 2, nós temos 2 disciplinas ali que a gente chama a atenção. Do total de 1.588 candidatos, somente 600 foram convocados, ou seja, menos de 50% para nível 2. Para nível 3, aproximadamente 50% foi chamado. História 261 só foram convocados 115, informática todos foram e arte e música também todos foram. Ou seja, de 1.885 aprovados no concurso de 2000, somente 751 foram efetivamente nomeados, que representa 39,8%. Havia ainda 1.134 candidatos aprovados disponíveis. O concurso perderia sua validade em janeiro de 2005, janeiro deste ano. O Ministério Público, quando o Ministério Público obteve a liminar, suspendendo as contratações temporárias, nós cuidamos de expedir uma recomendação no final do ano passado, já prevendo que sem a contratação temporária, ou seja, com a proibição judicial de contratação temporária, haveria um déficit e poderia prejudicar o início do ano letivo. Portanto, nós pedimos uma recomendação à secretária de então, não é atual, é anterior, para que ela evidasse esforços para suprir as carências de professores, principalmente através da nomeação dos concursados que ainda estavam aguardando na fila. Ainda mais sabendo que o concurso já tinha sido prorrogado uma vez e que ele perderia definitivamente sua validade em janeiro de 2005. Infelizmente, não houve nenhuma ação, seja da Secretaria de Educação, seja da Secretaria de Recursos Humanos, de Gestão Administrativa, perdão, a Secretaria Cecília Landim, né? Bom, não houve nenhuma iniciativa, seja da Secretaria de Educação, seja da Secretaria de Gestão Administrativa, de promover a nomeação desses 1.134 professores que foram nomeados, que foram aprovados no concurso. Portanto, nenhum deles, ao que nós temos conhecimento, acabou sendo nomeado. Quanto ao concurso de 2003, a questão ainda é mais pungente. De todas as disciplinas que foram oferecidas no concurso, nós destacamos só essas aqui, que é as que chamam a atenção. Foram aprovados 411 candidatos para a educação física, 475 para a geografia, 713 para a história, 1.185 para a língua portuguesa e 176 para a psicologia. Acho que é 11,4% dos aprovados, apenas 11,4%. Havia uma disponibilidade de 5.261 candidatos. A validade do concurso expiraria em 31 de janeiro de 2005. Ao contrário do que aconteceu com o concurso de 2000, esse não tinha nenhuma prorrogação. Portanto, no primeiro momento, tanto a Secretaria de Gestão Administrativa, a Secretaria de Gestão Administrativa, optou em prorrogar esse concurso. Esse concurso está com a validade prorrogada após, obviamente, a recomendação expedida pelo Ministério Público.
nós pedimos a liberação, o concurso de 2003 foi prorrogado, infelizmente o concurso de 2000 não tinha como ser prorrogado, mas também não teve os seus candidatos nomeados. Enfim, pelo menos esse aqui, esses 5.261 ainda tem a possibilidade de ser nomeados e nós temos conhecimento de que alguns têm sido realmente efetivamente nomeados. O que chama atenção também é que tanto do concurso de 2000 quanto do concurso de 2003, embora tenham sido aprovados, boa parte desses candidatos celebraram contratos temporários nas disciplinas, obviamente, para as quais foram aprovados. Como era se esperar, e o Ministério Público já tinha feito essa advertência, já no final do ano passado, se com a proibição da contratação temporária, se a Secretaria de Educação não envidasse esforços para suprir as carências definitivas, principalmente as carências definitivas, surgidas com a abertura de novas turmas, enfim, com a rescisão dos contratos temporários que estavam sendo, que não poderiam ser renovados, nós sabíamos que haveria um prejuízo muito grande, uma dificuldade muito grande para o início do ano letivo. Portanto, isso não era difícil de adivinhar e foi exatamente o que aconteceu no início deste ano. Todos acompanharam que o início do ano letivo este ano foi realmente bastante caótico. Nós ficamos aproximadamente 60 dias letivos sem aula, porque os professores temporários não podiam ser contratados em razão de vedação judicial. Esse fato é importante a gente mencionar, porque ele demonstra hoje, cabalmente, para nós há um convencimento claro e cristalino, que a Secretaria de Educação criou uma dependência perniciosa das contratações temporárias, ou seja, sem contratação temporária não poderia haver a garantia da educação, do ensino público no DF, o que é uma situação completamente indesejável. E é uma situação ilegal e, do nosso ponto de vista, inconstitucional. A contratação temporária, como o próprio nome diz, é para situações temporárias e emergenciais. Não se prestam para suprir, para garantir a rotina do próprio ensino do DF. A rotina tem que ser garantida pelos recursos humanos disponíveis dentro da Secretaria, através dos seus quadros de professores efetivos. A emergência deve ser tratada como emergência e não como rotina. Mas o que aconteceu? Quando surgiu essa necessidade, esse caos, ou seja, o ensino público no DF, infelizmente, foi paralisado. No início do ano, o ensino foi praticamente paralisado nas satélites, e nós percorremos várias cidades satélites e constatamos que realmente não estava havendo aulas, porque havia uma carência de professores temporários, não havia professores temporários para suprir as carências regulares do corpo de professores. No primeiro momento, a Justiça, obviamente, primeiro pela circunstância, pela emergência provocada, vamos dizer assim, a emergência artificial provocada pela ausência de políticas de recursos humanos capazes de garantir o ensino, a regularidade do ensino. Então a Justiça optou por bem autorizar a contratação de 1.174 professores. A Secretaria pediu 2.305 contratações, mas a Justiça só autorizou 1.174, porque só foram encaminhadas 1.174 comprovações de carência. Posteriormente, nós fizemos uma audiência nós tivemos uma audiência com a Secretaria de Educação, já com a nova secretária, para reavaliar a situação do DF. Realmente, as 1.174 autorizações não seriam suficientes para garantir a retomada da regularidade do ano letivo. Nós percorremos várias satélites, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria, Recanto das Emas, Samambaia, e nós constatamos que havia escolas que dependiam 50%,
60%, 70%, às vezes 80% da sua força de trabalho de contratos temporários, ou seja, não estavam funcionando. Santa Maria, a situação era extremamente caótica, né? Nós chegamos em Santa Maria, até é interessante revelar isso aqui, e quando nós fomos visitar a escola, a diretora, quando a gente se apresentou, né, como promotor de justiça, a diretora disse o seguinte: olha, ainda bem que o senhor, quer dizer que o senhor é o carrasco, né, é o ditador, perdão, ela usou a palavra ditador, o senhor é o ditador de Santa Maria, da Ceilândia, enfim. Por que isso? É porque não está havendo contratação temporária, porque o Ministério Público não está deixando que haja contratação temporária, não está analisando um a um os casos de situação de contratação temporária. Não é verdade, nem esse é o papel do Ministério Público, nem do Poder Judiciário, examinar pontualmente quais são os casos que devem ou não ser autorizados a contratação temporária, né? Porque isso era humanamente impossível. Mas ela disse: olha, se eu tivesse vindo aqui uma semana antes, você ia ver o que estava acontecendo aqui na escola. Eu não tinha aula, os alunos estavam, inclusive, apedrejando a escola e gritando palavras de ódio contra o Ministério Público, contra o senhor, inclusive. Infelizmente, essas situações, e a gente pôde constatar, infelizmente essas situações ocorreram e não foram remediadas a tempo pela Secretaria de Educação, como era do seu dever. Então nós fomos para a audiência cientes de que realmente não havia outra alternativa senão autorizar novas contratações temporárias para que se garantisse pelo menos o mínimo do ano letivo, que se garantisse o transcurso do ano letivo com regularidade, ou seja, não houvesse mais prejuízo para o ensino do PF. E acabamos concordando com mais 1.560 contratações temporárias. Portanto, este ano, nós fomos autorizados, tanto com a concordância do Ministério Público e pela Justiça, 2.734 contratações temporárias. Eu quero deixar bem claro aqui que, quando o Ministério Público concordou com essas contratações, as contratações deste ano, não fez com base nas justificativas apresentadas pela Secretaria de Educação. Fez exclusivamente porque entendeu que a situação caótica que se encontrava no início do ano letivo este ano foi provocada artificialmente pela inércia da Secretaria. Quando eu digo Secretaria, eu digo a gestão anterior, que não evitou esforços para suprir as necessidades definitivas que a Secretaria apresenta. Essas aqui, eu relacionei algumas das situações que a Secretaria de Educação justifica para que houvesse a contratação temporária. Eu ressalvo que essas situações aqui não foram levadas em consideração pelo Ministério Público. Não foi por isso que nós concordamos com a contratação temporária. Nem porque vocês vão ver que essas situações não são suficientes para ensejar uma contratação temporária. 215 cargos comissionados. São professores que ocupam cargos comissionados dentro da estrutura da Secretaria de Educação. 215. Se esses professores estão ocupando cargo comissionado, a Secretaria entende que deveria haver professores temporários para suprir sua carência. Na verdade, lugar de professor é na sala de aula. É isso que nós entendemos. Então, esses 215 cargos comissionados deveriam, na verdade, ocupar o seu lugar dentro da sala de aula. E não criar uma situação emergencial, de forma artificial, para ensejar a contratação temporária. 39 de coordenação pedagógica. Esse é um cargo exclusivo de professor, né, doutora economista? Que, em tese, pode até... nós podemos até entender que não realmente o cargo é exclusivo de professor, portanto vai abrir uma lacuna. Obviamente que coordenação pedagógica vai sempre haver. Todas as escolas, todas as unidades de ensino têm coordenação pedagógica, portanto deveria haver um planejamento também para que o contingente fosse suficiente para suprir essa necessidade que não é temporária, é uma necessidade permanente. 102 licenças gestantes,
enfim, a licença gestante também pode ser programada, mas há alguma tolerância, alguma boa vontade também em aceitar a licença gestante como situação temporária capaz de justificar uma contratação temporária. 3 licenças para acompanhar um cônjuge. Nesse ponto específico, a Secretaria, pelo menos tem informado o Ministério Público, que tem de dar esforço para que regularize esses afastamentos. E não são só 3 que estão afastados, são mais de 300, salvo engano. E fez o pedido de retorno desses professores que estão acompanhando o cônjuge. Fez a declaração de que, do total, 13 já retornaram, já teriam retornado. Então, teoricamente, tem de dar esforço para trazer de volta os que estão acompanhando seus cônjuges. 10 em razão de férias. Também é outra situação que fica difícil a gente aceitar como suficiente para a contratação temporária, porque férias regulares são devidas a todo tempo, enfim. As férias dos professores, todos nós sabemos, coincidem com os períodos de recesso escolar. 2 de licença-prêmio, também nesse ponto a Secretaria tem licenças particulares. Licença para assuntos particulares, a Secretaria tem informado ao Ministério Público, né, doutor Francisco, que também tem dado esforço. Este ano parece que eles chamaram de volta 41 professores afastados para tratar de assuntos particulares do universo total que estão afastados. Chama atenção para esse próximo aqui. 285 rescisões de contrato temporário. Quer dizer, a Secretaria justificou novas contratações temporárias, alegando que tinha 285 contratos sendo rescindidos. Isso significa que estaria se criando aí um círculo vicioso, porque cada contrato temporário se justifica pela sua própria extinção, o que eternalizaria, obviamente, eterniza a figura do contrato temporário, uma situação absolutamente incompatível, inaceitável. Não é possível sustentar uma contratação, justificar uma contratação temporária com a rescisão de uma anterior. 114 novas turmas. Isso aqui é bastante... faltou uma excezinha ali, até novas turmas. 114, isso aqui é uma comprovação de que não houve planejamento adequado, não houve uma preparação adequada da Secretaria para situações novas. Óbvio, isso confessadamente pela própria Secretaria. Se há abertura de novas turmas, há necessariamente vagas definitivas. As 114 novas turmas são de vagas definitivas. Portanto, deveriam ser supridas pelos professores concursados ou com a realização de, se não for suficiente, com um novo concurso público para as disciplinas que são necessárias ali. Portanto, obviamente, também não justificam a celebração de contrato temporário. 173 é requisição para outros órgãos. Isso também causa bastante preocupação para o Ministério Público, porque se a Secretaria apresenta deficiências, apresenta necessidades extraordinárias para suprir seu corpo docente, o que justifica cedê-los a outros órgãos? O que justifica ajudar outros órgãos quando a própria Secretaria tem essas carências e necessidades? Então, nesse ponto também a Secretaria tem enviado telegramas, tem enviado esforços para tentar trazer de volta os professores cedidos para outros órgãos. Inclusive o Ministério Público. Aliás, o primeiro que eu pedi foi o Ministério Público, não é, Clarice? Na verdade, esse foi só o levantamento, a justificativa feita para a contratação dos 12.734. Não representa o total de professores cedidos para outros órgãos. O total de professores cedidos ultrapassa aí a cifra dos 300, 400 professores. Ou mais, eu estou sendo até adivinhando aqui exatamente, não estou lembrando exatamente. Você sabe essa cifra? Quantos professores estão cedidos para outros órgãos? O Ministério Público também resolveu fazer um perfil de quem são os professores temporários. Então nós selecionamos 5 escolas, 4 de ensino especial e 1 do Centro de Línguas. Nós pegamos a relação de professores temporários fornecidos pela Secretaria de Educação e fomos a cada uma dessas escolas e procuramos entrevistar pessoalmente um a um desses professores temporários. Nós
entrevistamos, perdão, um total de 108 professores temporários. 108. 14 no Centro de Línguas, 30 no Centro de Ensino Integrado de Ensino Especial, que é o que o deputado Gustavo acabou de mencionar, aquele problema da venda de diplomas. 30 no Centro de Ensino Fundamental 6, que é do Lago Sul, que é o do Unione, na verdade presta serviço ao do Unione, Instituto do Unione. Centro de Ensino Especial 2, na Rio Sul, e o Instituto Pestalozzi, na Avenida das Nações, ali em frente ao Ministério Público Federal. São 28 professores temporários lá. Em entrevista, tá? Isso aqui obviamente a gente fez entrevista por declaração dos próprios diretores e dos próprios professores, nós detectamos que dos 14 do Centro de Línguas, 6 eram carências definitivas. No CIE, dos 30, 27 eram definitivas. 29 dos 30 no Unione, 5 dos 6 lá no Centro de Ensino Especial 2 e 28, todos do Pestalozzi, eram carências provisórias, né? Perdão, eram carências definitivas. Ou seja, os professores estavam ocupando, os contratos temporários estavam ocupando carências definitivas. Então, do total de 108 entrevistados, por declaração dos próprios diretores de escola, 95 eram carências definitivas. Desses 108, 25 já haviam sido aprovados em concursos anteriores e nunca foram nomeados. Boa parte deles, posteriormente, alguns deles acabaram sendo nomeados para os mesmos cargos que estavam ocupando, foram nomeados para aquela função, para aquela vaga que eles estavam ocupando. E nós, obviamente, entendemos que graças à iniciativa do Ministério Público e também da atual gestão da Secretaria de Educação. Agora, eu trago um dado interessante aqui. Desses 108, 25 são aposentados da Secretaria de Educação. Por que eu chamo a atenção para esse dado? Porque o professor... É interessante mencionar que a contratação temporária, eu não sabia disso, até a gente entrar com a ação. Não existe, apesar de haver uma seleção simplificada, não existe prova escrita, não existe um concurso escrito. Então, eles são selecionados exclusivamente através de análise do currículo, através dos títulos, né, apresentados pelos candidatos. E a pontuação, como ela é feita, obviamente privilegia aqueles que têm mais tempo de serviço, mais experiência, curso de formação. E, obviamente, os professores aposentados levam vantagem infinitamente superior sobre todos os demais, pela própria condição, por tempo de serviço, enfim, pela própria formação, o que conduz à ideia de que o professor temporário, o professor aposentado que se candidata é praticamente imbatível. Ele vai sempre ocupar as melhores colocações, enfim. Quanto a esse aspecto, a Secretaria de Educação tem, pelo menos revelado para o Ministério Público, que pretende corrigir essa situação, privilegiando a pontuação através dos professores que se encontram aprovados no concurso e ainda não foram nomeados. Então, enfim, nós acreditamos que isso possa corrigir um pouco essa situação. E outra coisa que esse dado revela, a contratação temporária, ela infelizmente é utilizada também como forma de complementação de renda familiar. Porque o professor aposentado que volta para dentro da secretaria, obviamente está buscando realmente complementar a sua renda através do contrato temporário. Novamente insistimos, não é esse o objetivo, não é esse o espírito desse instituto. Outro dado que nós obtivemos também por declaração dos entrevistados pelo Ministério Público. Dos 108 entrevistados, apenas 9 tinham celebrado o contrato pela primeira vez, ou seja, no primeiro ano de contratação temporária. Só dos 108, apenas 9. 54 já tinham celebrado o contrato há pelo menos 5 anos. Por 5 anos sucessivos, eu quero dizer. Ou seja, há pelo menos 5 anos vinham prestando e vinham renovando os seus contratos temporários. E 12 há pelo menos 10 anos. 10 anos de sucessivos e contínuos contratos temporários. O que demonstra para nós também aquilo que a gente já suspeitava, né? E
comprovou, tudo isso por declaração dos próprios professores temporários, que a contratação temporária, há muito deixou de ser temporária, ela é definitiva. Infelizmente, a verdade é essa. Alguns professores contam com isso. Enfim, nós temos recebido, a gente sempre recebe professores que têm professores temporários, perdão, que têm celebrado os contratos, que têm demonstrado preocupação, vão até o Ministério Público dizendo, poxa vida, vai acabar com o contrato temporário, o que eu vou fazer? Eu tenho 10 anos que eu faço esse serviço. Enfim, não é isso, gente. A gente tem que explicar, olha, o contrato temporário não é para isso, não é para você se eternizar na secretaria. Por quê? Porque a regra geral é o concurso público. A secretaria depende, o ensino, não é a secretaria, perdão, melhor dizendo, né, doutor Luiz? O ensino público depende do vínculo do professor com a secretaria. A gente não pode simplesmente terceirizar, vamos dizer assim, a grosso modo, o ensino. O ensino tem que ser prestado por profissionais que tenham compromisso, tenham vinculação com o ensino, capacidade e capacitação. Gostaria que a doutora Cleonice falasse um pouco sobre a importância da capacitação do professor e o que representa a contratação temporária para a qualidade de ensino no DF. A falta talvez de qualificação de alguns professores temporários que efetivamente não passaram pelo concurso público, como vários outros que estão à espera. A gente recebe diariamente informações de professores que estão aguardando na lista dos concursados aprovados, indignados porque eles fazem, e inclusive já há até um movimento deles mesmo, isoladamente, mas eles percorrem escolas para verificarem se há vagas definitivas ocupadas por contratos temporários, e eles constatam isso na prática, levam ao Ministério Público de uma forma muito indignada. Alguns levaram anos e anos estudando, sonhando em passar no concurso, passam no concurso, às vezes são a dois candidatos, a 3 para serem nomeados, ou é o próximo, muitas vezes acontece ser o próximo da lista. E, no entanto, eles vão lá, descobrem que nas escolas X existem professores contratados temporariamente justamente para aquela vaga que seria ocupada por eles. São professores que a gente sabe que estudaram, batalharam, passaram por uma prova, né, um exame escrito, não é um exame apenas de títulos, né? E a contratação temporária também dá margem a a situações como essas verificadas na sexta-feira. Por ser provas de títulos, né, e não a capacidade de ter uma prova objetiva ou subjetiva escrita, dá margem a essa busca desenfreada por títulos. E essa busca desenfreada está movimentando, de um certo modo, o mercado de cursinhos. Então, principalmente no ensino especial, que é uma situação bastante atípica, porque a secretaria não faz concurso não existe concurso para a modalidade específica do ensino especial, porque nós temos várias modalidades. Então, o professor tem que ser, de certo modo, capacitado para trabalhar no ensino especial, condutas típicas, deficiências múltiplas, autismo. E esse professor, a secretaria pode, evidentemente, usar os recursos, usar o quadro de professor efetivo, desde incapacite. Então, se a secretaria parece-me que há uma vontade da secretaria agora, né, nessa gestão, de oferecer aos professores de nível 1, principalmente na área de atividades, concursos na área de ensino especial, para que o próprio quadro efetivo, né, ocupe essas vagas no centro de ensino especiais. Mas até hoje o que a gente vê não é isso. Na verdade, a grande maioria esmagadora do quadro de professores nos centros de ensino especial é efetivamente ocupado por contratos temporários que buscam nesses cursinhos oferecidos aí no mercado, a titulação. E é uma titulação que a gente tem muita preocupação, porque nem sempre aquele certificado corresponde à verdade, aquelas horas ali declaradas, a gente não sabe que forma a qualidade desses cursinhos, muito pelo contrário, a informação que nós temos são, infelizmente, as piores possíveis, né, de que efetivamente não capacitam esses professores, e são esses professores que vão receber o aluno em sala de aula, o aluno especial, o aluno que precisa de um tratamento especial, além daquela formação
específica que todo professor tem que ter, da sua qualificação, ele precisa de ter essa capacitação a mais para poder trabalhar com esse aluno em especial. Então, a contratação temporária gera isso, tem gerado, essa precisa ser desempenhada por títulos, para que, quanto mais títulos o professor obtém, maior sua classificação na contratação temporária. Então, a gente também busca isso, né, doutor Alexandre, pela técnica nossa da educação, busca sensibilizar a Secretaria de Educação, no sentido de a própria Secretaria de Educação oferecer os cursos de capacitação, especialmente nessa área de ensino especial. E todos os dias a gente recebe na nova de educação essas reclamações de professores que estão a nomeação do curso lucro. E a gente, quando busca informação nas diretorias regionais de ensino, efetivamente, a gente ainda vê, apesar da ação civil pública, apesar de toda a ação que a gente tem tido nesse sentido, principalmente pelo trabalho brilhante do Dr. Alexandre, que ele deve levar todos os méritos mesmo, porque ele está buscando isso desde o início. Apesar disso, a gente ainda vê claramente as respostas das diretorias regionais de ensino como justificativa daquelas vagas ocupadas no contrato temporário, a carência definitiva. Tem claramente descrito lá, porque a gente, quando pede a informação da secretaria, a gente pede que especifique a razão da contratação. E ainda existem, todos os dias ainda recebo ofícios justificando a contratação por carência definitiva. E que não há nenhuma justificativa legal, funcional, nem razoabilidade nenhuma nessa justificativa. Mas eu passo a palavra, retorno a palavra ao doutor Alexandre, que está... Eu só quero acrescentar, doutora Gaspar, doutora Carolice, um dado preocupante também, uma questão bastante preocupante. Ela deve receber informações também de procedimentos de investigação da própria forma de seleção do contrato temporário, que é extremamente... Esse ano houve inclusive, não cumprimento não observação da ordem de classificação dentro do próprio processo seletivo. Então, nós temos ainda, além dessa reclamação com relação à não contratação dos concursados, nós temos reclamação dos próprios professores que submetem ao processo seletivo certificado, os quais também são prejudicados, às vezes, por... eu penso que talvez por uma desorganização administrativa, deve pensar assim, que seja uma desorganização administrativa, da não observância da classificação desses professores que submeteram a esse processo seletivo simplificado. No início do ano houve aquela justificativa pela suspensão, fizeram bloqueio, né, de vagas com base na ação civil pública para ser submetido. Isso gerou uma quebra da regularidade da ordem de classificação. Então a gente tem reclamações de todos os lados, não apenas dos professores que estão concursados, mas também daqueles que submetem ao processo seletivo e também não são agraciados. E hoje também já há uma nova reclamação, um novo tipo, que é com essa ação do Ministério Público, né, que levou a Secretaria, essa gestão a buscar de volta seus professores que estão fora de sala de aula, que são requisitados, até a nomeação, né, porque efetivamente está havendo nomeação de alguns concursados. Esses contratados temporariamente agora, que foram contratados em janeiro, fevereiro, né, por aí, né, no início desse ano, fevereiro, março, eles estão sendo dispensados. Aí o que acontece? Estão sendo dispensados, ele, por exemplo, ocupava a 5ª posição no contrato, no processo seletivo. Ele está sendo dispensado porque veio o professor efetivo veio para a vaga dele. Mas aí ele vai ao Ministério Público e reclama porque o 20º continua, porque o 20º da classificação do processo seletivo continua dando aula, porque para aquela vaga a Secretaria, efetivamente, aquela vaga possivelmente talvez fosse carência temporária e não definitiva. Então isso também está gerando para os próprios professores que prestam serviço à contratação temporária a indignação pela quebra da ordem de classificação. Então hoje é possível a gente verificar na Secretaria que há professores temporários dando aula com classificação bastante inferior a outros que foram dispensados justamente por conta da ação que está tendo da Secretaria de trazer de volta os professores efetivos para a sala de aula. Então há reclamação, há prejuízo para todos os lados, é verdade. Está crescendo o prejuízo dos alunos. Principalmente porque a descontinuidade do serviço. É verdade. O Ministério fez uma como é que chama? Uma audiência pública, não, né? Mas fez um encontro, recebeu alunos de escolas públicas do DF, me chamou a atenção que Santa Maria mandou várias escolas, né? E Santa Maria, no caso que eu vou te lembrar, porque Santa Maria a situação é bastante caótica.
para conhecer o Ministério Público. E aí me convidaram para eu falar uma coisa, né, e virar aos alunos, e dizer um pouco das do ensino, do estudo, e como é importante se dedicar sempre ao estudo, enfim. E surpreendeu que eram estudantes secundaristas, um dos alunos levantou, indignado, disse: olha, você falou tanto dos professores, você falou tanto da importância do professor, da qualidade do professor. E quando o professor não tem qualidade, não pode ser utilizado de forma indiscriminada. Por quê? Porque causa problemas tanto aos professores nomeados que precisam entrar em exercício e querem trabalhar, aos próprios professores temporários que serem discriminados na hora de ser classificados. E, em última análise, até ao próprio aluno, próprio ensino, a qualidade do ensino. Essa lei foi sancionada. Eu fiz um resumo aqui das providências que a Secretaria de Educação, a atual gestão, informou o Ministério Público tem tomado para sanar, ou sanear, melhor dizendo, esses problemas causados pela contratação temporária. Primeiro, lá, o retorno dos professores afastados. Então, realmente, a Secretaria de Educação tem enviado comunicações, telegramas, enfim, tem tentado trazer de volta os professores temporários. E, segundo informações da própria Secretaria, novamente, aqui a gente tem que tomar por base apenas as informações da Secretaria. 41 professores já voltaram por conta da licença de assuntos particulares e 13 de licença para acompanhar cônjuge. O retorno de professores cedidos a outros órgãos. Também a Secretaria tem entrado em contato com os professores que têm demonstrado interesse de trazer de volta os professores cedidos a outros órgãos. Eu acredito que até, inclusive, a Câmara Legislativa deve ter recebido um requerimento da Secretaria para que devolva os professores, porque o Ministério Público também recebeu esse requerimento. Enfim, a princípio, a Secretaria realmente tem se movimentado, tem se esforçado para tentar trazer de volta os professores cedidos. Tem também anunciado para nós o preenchimento de cargos na carreira de apoio técnico. Por quê? Porque boa parte dos cargos de apoio técnico da estrutura da administração da Secretaria são ocupados por professores, o que não é uma situação desejável. Obviamente, o colégio de professor, como eu já disse, é dentro da sala de aula, contribuindo para o ensino efetivo, não para trabalhos burocráticos dentro da estrutura da organização administrativa. Então, a Secretaria, nesse ponto, chama um pouco mais de 300, teria chamado um pouco mais de 300 concursados para cargo de carreira de apoio técnico. E tem a intenção de fazer concurso para mais provimentos. Tem feito a capacitação de professores de ensino especial, como a doutora Cleonice mencionou, e declarou que atualmente há 709 professores sendo capacitados, professores efetivos. Só que a capacitação por si só, ela não garante que esses professores que fizeram o curso vá para a sala de aula de ensino especial. Exatamente. Porque tem a questão da promoção da carreira, né? E às vezes o professor faz o curso para montar esse currículo, mas não necessariamente porque ele quer lecionar para o ensino especial. Então esse número 709 não corresponde efetivamente a 709 pessoas que estejam disponíveis para o ensino especial quando terminarem ou quando concluírem a capacitação. Mas é um começo, né, de busca dessa capacitação desses professores de ensino especial. Com certeza. Houve comprovação de que houve a nomeação de 1.544 professores concursados, tanto do concurso de 2004 quanto do concurso de 2003. Né? Então, teria já nomeado 1.544 professores. E tem a intenção, já encaminhou o pedido à Secretaria de Gestão Administrativa, pedido de autorização para a realização de novo concurso para 404 vagas, nas disciplinas onde não há professores concursados aguardando nomeação. Então, em resumo, essas têm sido as providências que a Secretaria de Educação tem informado judicialmente ao Ministério Público e tem tomado. O problema é que a gente acaba ficando otimista com esses números, mas depois acaba ficando perplexo, porque embora todas essas providências tenham sido anunciadas, a gente imagina que teria havido uma diminuição dos contratos temporários, coisa que não houve. Infelizmente, essas providências que a Secretaria tomou
não se traduziram em diminuição do número de professores temporários. Havia vamos dizer assim, uma meta, uma disposição da Secretaria daqueles 2.734 professores autorizados, chegar até o final deste ano letivo com 1.500 contratos a menos. Ou seja, com a rescisão de 1.500 desses 1.500 contratos. Hoje, infelizmente, pelos dados da própria Secretaria, ainda há 2.800, quer dizer, tem mais do que a gente já tinha até previsto, né? Não, peraí, 2.834. E ainda há 2.820, ou seja, apenas 14 contratos a menos. 2.834, acho que é isso. 2.834, acho que eu não estou errado. Então, na verdade, só há uma diferença de 14 contratos temporários. Quer dizer, essas providências, embora tenha havido nomeação, até agora ainda não se traduziram ainda numa diminuição dos contratos temporários. Trago aqui, para finalizar, o texto da Constituição Federal, artigo 206, que é especificamente sobre o ensino. O ensino será prestado com base nos seguintes princípios: valorização dos profissionais de ensino, garantidos na forma da lei planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Esse é o comando constitucional. Esse é o mandamento constitucional. Por isso nós insistimos que a contratação temporária, da forma como tem sido feita, ofende os ditames da Constituição. Precisa ser adequado àquilo que a Constituição determina como forma. Por quê? Porque isso é uma garantia de um serviço essencial do Estado, de um serviço da maior relevância do Estado, que é o ensino. Ninguém nega isso. Esse aqui é a Lei 1169, que nós questionamos a constitucionalidade, mas que traz requisitos importantes para a contratação temporária. As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável. Esse determinado e improrrogável acaba prorrogando-se, enfim, somente com espaço de 60 dias, que é o recesso escolar. O professor novamente será um novo contrato e fica assim anos a fio. A contratação que se refere a essa lei será encaminhada mediante proposta fundamental dos órgãos e entidades interessadas na Secretaria de Administração para apreciação pelo Conselho de Política Pessoal e, se for o caso, homologada pelo governador, independentemente de concurso público. Da proposta, aqui estão os requisitos. Deve constar caracterização da natureza eventual, justificativa de sua emergência, comprovação de sua necessidade, período de duração, número de pessoas a serem contratadas, estimativa de despesa e existência de recursos orçamentários. Então, nós temos entendido que os pedidos não têm atendido, infelizmente, não têm atendido esses requisitos essenciais. Tanto que, embora a Justiça tenha autorizado as contratações temporárias, determinou ao mesmo tempo que as contratações têm que necessariamente observar os requisitos do sistema da lei. Por fim, para finalizar, quero só mencionar esse acordo aqui do Tribunal de Justiça, proferido no mandato de segurança de 2002, pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça, que já em 2002 já anunciava o que seria a irregularidade na contratação temporária, a repetitiva contratação temporária de professores, nos moldes em que estava sendo feita pela Secretaria de Estado de Educação, estava, na verdade, a burlar o dispositivo constitucional inciso 2 do artigo 37, pois ocorriam contratações temporárias de forma reiterada, permanecendo os profissionais contratados por vários períodos consecutivos, o que, em última análise, era uma forma de preenchimento do cargo sem que houvesse concurso público. Embora esse acordo seja de 2002, ele é perfeitamente atual. Está havendo uma corrida, né, de professores concursados, e a Justiça mesmo, por meio do mandado de segurança, para fazer valer seu direito, meio que certo de ser nomeado. Na verdade, não há a questão da expectativa, o direito, né, como se trata de concurso público, mas quando há justificativa de que há aquela carência, e para aquela carência foram contratados temporariamente outros profissionais, parece que alguns professores têm tido êxito, né? Esses mandados de segurança são ações individuais, que não é ação proposta pelas pessoas, mas tem buscado, muitos professores já têm buscado a justiça.
para conseguir a contratação por meio de ordem judicial. Verdade. Atualmente, a ação civil pública encontra-se aguardando entendimentos com a própria Secretaria e com a Procuradoria do DF, com vistas a viabilizar um acordo que possa trazer benefícios, né, para o ensino do DF. E nesse ponto, eu gostaria de ressaltar o trabalho dos procuradores do DF que tem acompanhado a ação civil pública, a dona Márcia Guasti, o Dr. Paulo José Machado, que tem me dado todos os esforços para a gente, embora em lados opostos, a gente chegue a um bom denominador. Então, acho que essas eram as considerações, né, doutora Clemency, que o Ministério Público tinha a trazer, e a gente se coloca à disposição da CPI para qualquer questionamento ou indagação. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Dionísio pela sua participação aqui nesse momento. Está feliz ontem, agora, que estava as dificuldades de estar presente, mas eu realmente fico bastante impressionado com os números, até pediria, se fosse possível, pudéssemos imprimir essas lâminas, que a gente pudesse ter em mãos para poder manusear as nossas perguntas. Você poderá deixar conosco esse material, certamente, né? Se pudesse providenciar a impressão desse material, seria muito proveitoso. Eu queria inicialmente fazer algumas perguntas para o Alexandre. Eu estou curioso em relação a esses ingentes esforços feitos pelo Ministério Público para chegar a um acordo com a Secretaria de Educação. Quando nós estivemos pela primeira vez em contato com o senhor, já há uns 2 meses atrás, bem no meio tecido da CPI, quando fomos convidar Vossa Excelência para participar aqui desse depoimento, já naquela ocasião o senhor dizia que estava na expectativa de um acordo, de uma solução, de uma conciliação, enfim, com a Secretaria de Educação a respeito desse tema tão controverso, né? E eu estava até, quando veio a secretária prestar seus esclarecimentos, eu até fiz votos, né, para que chegasse logo a acordo com o Ministério Público e tivéssemos um 2006 menos turbulento do que foi esse ano 2005, pelos números que nós vimos aqui com a sua eloquência. Então, parece que fracassou o acordo, parece que não teve essa conciliação desejada sobre a questão do contrato temporário. Deputado, como todo acordo, às vezes ele pode ser demorado, enfim, e requer, claro, com certeza, que de parte a parte haja disposição suficiente para abrir mão de algumas das posições, dos pontos de vista inicialmente expostos, né? E muitas vezes pode demandar tempo, porque ele sabe que em uma casa política como a legislativa isso também acontece. Eu prefiro acreditar que a gente ainda pode chegar a algum denominador comum, algum mínimo possível. Eu acredito que ainda estamos sob a análise dos termos do acordo, enfim, acho que ainda é possível, eu prefiro acreditar que ainda é possível a gente chegar a uma solução negociável. Caso não seja possível, infelizmente, obviamente a gente tem que tratar também com essa hipótese, e a ação prosseguiria, enfim, aí a gente teria que depender exclusivamente dos canais oficiais. Mas a gente ainda tem expectativa e tem esperança de que possa haver um bom acordo, enfim, que possa garantir o ano letivo de 2006 com a tranquilidade que é esperada. Doutor Alexandre, pelo que eu vi, nós temos um estoque, vamos dizer, de vagas de professores concursados, que foram aprovados, ainda, já que 2012, o concurso 2000 já perdeu a sua validade. Só depois da intervenção do Ministério Público que
a Secretaria de Educação se sensibilizou a prorrogar a validade do concurso realizado em 2003. Pelo que vimos, segundo dados da Secretaria de Educação, foram 1.500 que foram convocados recentemente. Mas teria ainda um estoque de aprovados, agora me escapou o número, de aprovados a serem convocados. Pela numeração, acho que prevalecendo realmente esse número de 1.544, eram 5.500 mais 680, eu acredito que uns 4.000, por volta de 4.000 aprovados, né? Ainda guardando a numeração. Fora o próximo concurso, que já foi pedido para a realização para mais 404 vagas para aquelas disciplinas nas quais, teoricamente, não existem concursados disponíveis. Eu acho realmente impressionante. São 4.000 aprovados que estão aguardando o momento de realizar as suas profissões. Eu até quero mencionar um fato que me emocionou bastante nesse processo todo. Uma vez eu fui procurado por um professor concursado, que estava aguardando, uma professora, na verdade, e muito emocionada, ele veio falar comigo e disse qual era a expectativa que eu tinha para ser nomeado, enfim, e olha, a gente não tem como dizer isso, porque não depende da gente, claro. E ela explicando que tinha necessidade urgente de trabalhar, de sustentar a família, de pedir daqui para sustentar a família. E eu sensibilizado disse a ela, puxa, por que você não... Logo quando foi aberto o processo seletivo deste ano, né? Por que você não vai lá e se inscreve como professora temporária? Pelo menos você vai ter, né, uma renda, né, antes de você poder ser nomeada, você tem a chance de poder trabalhar, né? E ela virou para mim, ela estava com a filhinha dela, e falou assim para mim, Alexandre, eu não estou pedindo favor. Eu sou concursada, eu quero o meu direito, eu não quero ser uma professora temporária. E ela, enfim, o que eu ia dizer para ela, né? Então vamos aguardar aí, vamos torcer, né? Então, como ela, tenho certeza que há inúmeras pessoas e situações, pessoas que anseiam muito, a única expectativa que eles têm na vida de conseguir um trabalho, de conseguir uma atividade laboral, através do concurso público. Os números de 2003 me impressionaram demais. Educação física, 411. Geografia, 435. História, 700 e... esqueci. Nenhum foi chamado. Nenhum foi chamado. Até o juizamento da ação civil pública. Nenhum foi chamado. Significa que pessoas gastaram dinheiro, gastaram tempo. Muitas vieram de outros estados para fazer concurso em Brasília, porque o salário ainda é atrativo, compraram apostilas, tudo a gente sabe com grande sacrifício, com grande desprendimento de despesa pessoal, e não tinham a retribuição pela vitória do concurso público. Isso realmente deixa a gente bastante apreensivo, bastante preocupado. Nós acreditamos, eu renovo mais uma vez, esses fatos, eu me refiro, claro, a gente se refere à gestão anterior, entendemos que é a gestão atual, embora ainda não seja o ideal, embora ainda não seja aquilo que a gente espera, aquilo que a gente anseia, mas tem pelo menos demonstrado bastante boa vontade para solucionar esses problemas. Doutor Alexandre, eu vi que o senhor relatou para nós que há questionamentos, inclusive dos próprios professores temporários, de repente deixaram as suas vagas, enfim, ou outros que reclamam com o mandado de segurança, inclusive, recorrendo em razão da sua classificação. Eu fiquei estarrecido aqui quando a secretária, a atual secretária Vandercy, ela informou a essa CPI que há uma empresa terceirizada, portanto, que faz a seleção de títulos dos professores temporários. Você nem sabia disso? Desconheço esse fato. Para mim, a seleção, isso era uma das partes da seleção. Era feita por comissões montadas, né? Bancas, né, montadas pela própria Secretaria de Educação, que examinavam os currículos na hora de apresentação e faziam a pontuação através de uma folha de pontuação.
examinando os títulos e pontuando, devolvia os títulos ao candidato e não guardavam nenhuma comprovação da titularidade, né? A única comprovação era aquela marcação na folha de marcação de títulos, que era uma falha grave. Inclusive nós falamos com a secretaria que isso obviamente impede que haja conferência posterior, né, no caso de algum questionamento, né, quanto à classificação, impede que haja aferição da pontuação, da folha de pontuação com os títulos. Agora, que essa pontuação é feita por empresa terceirizada, isso para mim é absoluta novidade. Acho que toda a doutora disse também. Porque desse momento, inclusive, um funcionário da própria Secretaria de Justiça, no caso da SED, que se trocaram para regionais de ensino, para poder ajudar na... É verdade. Eu lembro que o elefante branco foi um dos pontos de... Eu posso até ter me equivocado sobre a forma da aferição desses títulos, mas o banco de dados, pelo menos, foi o que foi informado. O banco de dados é terceirizado. Eu até perguntei à senhora secretária sobre o nome da empresa, ela não sabia informar. Eu falei qual é esse contrato, o valor desse contrato, mas eu fiquei estarrecido em imaginar que, e perguntei... A seleção é feita por empresa, quer dizer, em última análise, se isso que o Vossa Excelência está me dizendo traduzir a realidade, em última análise, a seleção para o ingresso é feita por pessoa estranha aos quais a secretaria. Eu não diria, até posso, como falei... Preciso analisar a questão exatamente dos dados. qual O banco de dados é operado por essa empresa terceirizada. Eles não fazem a seleção. Não faz a seleção. Mas, de Faz qualquer seleção. maneira... Eles têm um programa, porque ela nos disse aquele dia, que ela tem um programa, e é esse Deputada, programa... fala no microfone, por favor. Para a gente, por favor. Pois não, deputada. Muito obrigada pela parte. Até a assessoria está até nos recordando aqui que, na verdade, não é a empresa que faz a seleção. A empresa ela processa os dados levantados. Ela tem um programa, tá, que ela apresentou, foi contratada para fazer esse programa, né, e aí, a partir daí, é que ela só processa os dados. Mas, na verdade, a seleção é feita pela secretaria. De qualquer maneira, onde é que está o crime? Eu acho, não, o crime, eu não estou falando de crime, eu acho muito estranho que uma empresa terceirizada, ela tenha sob seu controle as informações relativas a esse banco de dados para os professores a serem contratados. Eu vi que foi informado aqui a nós que há reclamações, né, de alguns que foram preteridos, porque questionam a classificação que receberam. Então, deputado João de Deus, eu acho que há uma dificuldade. Se a Constituição impõe a norma do concurso público para acesso, pior ainda, na minha opinião, é a gestão dessas informações. Para mim é uma complementação de equívoco que está sendo operado pela Secretaria de Educação. É a análise do currículo que essa empresa faz? Enfim, como é que... Eu entendi que ela armazena as informações, Mas ele armazena, ele tem o banco de dados, também não entendemos direito, até porque a gente tem feito bastante... Exato, a questão do concurso público, eu mesmo sou concursada, portanto defendo bastante sempre isso. Mas na verdade o que nos foi apresentado naquele dia é de que foi feito um programa, né, para poder definir como seria a seleção, e essa empresa apenas, a secretaria faz a seleção, repassa essas informações, eles fazem o processamento desses dados e retornam à secretaria. O que nós estranhamos realmente no dia, e pedimos até que fosse tomada uma providência, é de que esses dados não fiquem armazenados, os currículos, os diplomas, eles não fiquem armazenados, que isso realmente dificulta, caso alguém tenha uma dúvida, possa ir lá e saber por que ele foi preterido e outro, né, foi beneficiado. Então, foi-nos colocada a dificuldade da gestão disso, né, da guarda desse material, mas mesmo assim, nós, da comissão no dia, pedimos que fosse tomada providência em relação a se achar um outro mecanismo que permitisse a guarda desse material, porque ele é essencial, ele é imprescindível, né, para a aferição futura. Me permite, uma das sugestões do Ministério Público é que a seleção doravante seja feita através de concurso de prova escrita, o que obviamente eliminaria completamente esses questionamentos, enfim, todas essas afirmações de preterição, enfim. O que me chamou a atenção foi que tanto a diretora de recursos humanos quanto a secretária não souberam informar essa comissão parlamentar de inquérito o nome da empresa, exatamente qual é o papel que essa empresa cumpre nesse processo, mas eu
tive o seguinte entendimento: quem faz a coleta dos documentos são os servidores da Secretaria, que encaminham esses documentos para um sistema que foi terceirizado, e esse sistema é o responsável pela divulgação da ordem de classificação desses profissionais. Então, o que o servidor hoje faz da Secretaria é pegar aquela prova, aquele título, jogar para esse sistema, e esse sistema depois divulga a lista na ordem de classificação, verificada aí o número de títulos de cada contratado temporariamente. Em algumas áreas, e aí a gente também não teve assim, estamos com algumas dúvidas, em algumas áreas existem também o sistema, após essa coleta de banco de dados, dos títulos, a banca onde se faz entrevistas, né? No ensino especial, no CIEF, se não me engano, é isso? CIEF, não sei se tem na área de música, enfim, área de música. Agora, para nossa surpresa, na semana passada, as pessoas que vieram denunciar aqui, o esquema montado no colégio aqui do Distrito Federal, trouxeram para a gente uma informação que essa banca de entrevista é feita antes da apresentação da prova de título. Então, a secretária e a diretora de recursos humanos disseram uma coisa nessa CPI, e aqueles que vieram aqui denunciar, professores inclusive da própria fundação, disseram que não, que nessa escola a entrevista é feita antes. Então, assim, e que eu volto a reafirmar, minha grande surpresa é que nem a diretora de recursos humanos e nem a secretária souberam informar sequer qual é a empresa que faz esse serviço para a Secretaria de Educação. Algo muito estranho, né? As duas principais responsáveis exatamente por esse processo não souberam explicar nem sequer o nome da empresa que faz esse serviço de, vamos chamar de totalização dos títulos aí verificados e recebidos pelos profissionais da Secretaria de Educação. Eu vou cumprir minha parte até para não ficar monopolizando aqui as discussões, mas eu acho que é uma tarefa que nós temos de concluir, ou seja, descobrir essa empresa, o que está acontecendo com essa empresa. O Ministério Público, inclusive, está informado disso, certamente também vai analisar essa questão. Eu entendi que a Secretaria informou, Vossa Excelência, que estaria qualificando cerca de 700 professores para a área de ensino especial, de onde eu posso deduzir que talvez seja essa área que mais absorve professores contratados temporariamente. É verdade a interrupção? Tem como fazer essa afirmação por todas as áreas. O grande volume, o volume do ensino especial realmente é muito grande, ou seja, o ensino especial funciona por é um concurso específico. Mas o número aqui eu não sei dizer se é maior. Eu sei que o ensino especial, infelizmente, depende fundamentalmente, talvez mais do que os outros, da funcionário do contrato temporário, mas não sei, não posso afirmar que em termos absolutos seria o que vai se perceber essa corrida a títulos, para poder haver a graduação para a convocação. Nesse caso específico, vai faltar bastante no processo seletivo, porque quanto mais a habilitação, capacitação de professores, menor será a sua participação. Mas não poderia dizer Doutor, o que seria, nós vimos aí os preceitos constitucionais e legais, na opinião do Ministério Público, o que seria desejável, levando-se em consideração a temporariedade, a emergência, enfim, todos os quesitos ali relacionados, o que seria desejável enquanto preenchimento de uma vaga do professor temporário? Qual a duração, qual o período de contratação? Menos de um ano, certamente. Obviamente, emergência, a gente é uma questão muito pontual, né? Uma questão muito caso a caso, tem que se ver qual é a natureza da emergência, né, doutor Gomes, que poderia, enfim, ensejar a contratação temporária. O que a gente acha absolutamente inaceitável
haver prorrogações sucessivas de contratação temporária, tornando inócuo aquele dispositivo legal que diz que é improrrogável. Atualmente, é necessário. Trabalhando sem contratação temporária, mas ela tem que ser reduzida e fundamental. Então tem que ter a situação de urgência. Se não tem a situação de urgência explicada, o questionamento do Ministério Público sempre é esse, né? A questão da natureza da vaga preenchida pelo contrato temporário. Então o que a gente discute com a Secretaria é nesse sentido. Qual a natureza da vaga? Há uma carência temporária? Então, qual é essa carência temporária? Vamos discutir de onde ela veio. Se há uma justificativa. Se há, eu penso que eu não posso descontinuar o serviço, principalmente com os tratos de educação. Não tem como realmente romper, né? O professor entrou com uma determinada licença médica, tem que ter alguém para substituir. Isso é certo, isso é fácil. E não pode ser um abuso desse instrumento. Como nós percebemos, eu vi o deputado Montes comentar a autoria da lei. A lei, eu acho que é correto quando ela prevê a emergência, a urgência, e fala, inclusive, de contratos que não possam ser prorrogados. Mas o que nós vimos uma amostragem aleatória feita pelo Ministério Público nas 4 ou 6 instituições de ensino, 50% já estavam com 5 anos de prorrogação sucessiva. Né? Então, é um dado que é eloquente por si mesmo, fala por si mesmo sobre a